Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver sobre a nossa aula de lutas, né? Como nós vimos na aula passada, vimos sobre academia e hoje eu quis trazer um pouquinho para vocês sobre a prática das lutas, tá? Como não consigo abranger todas as lutas, vamos falar de uma luta específica, que é o jiu-jitsu. Então, para a gente entender um pouco, né, as lutas elas vêm desde a antiguidade, quando os homens se preparavam fisicamente para as guerras, né, desde a Grécia também antiga, nas competições. E atualmente a gente tem as lutas como algo para qualidade de vida, como defesa pessoal, como competições e envolve várias outras coisas, né? E o que a gente tem que entender é que as lutas, elas são modalidades que estão inseridas dentro das academias, tá? Lembrando mais uma vez, quando nós falamos em atividades de academia, nós abrangemos várias modalidades, como a gente viu no primeiro material, né, sobre a ginástica. E hoje nós vamos falar sobre as lutas. E eu trouxe mais uma vez um convidado, que ele veio falar pra gente na aula passada sobre a musculação. E como eu aproveitei que ele também é lutador e profissional de educação física, eu já convidei ele para vir falar um pouquinho específico sobre o jiu-jitsu. Então, é o Kalel, professor Kalel. Olá pessoal, mais uma vez, obrigado Isabela por me ceder o espaço aí, poder estar ajudando o pessoal um pouquinho. Então o professor Kalel, ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele com as lutas específico. Você faz dois tipos de luta, né? Eu comecei no judô, né? Eu sou faixa marrom de judô. Comecei o judô quando eu tinha uns 11, 12 anos mais ou menos. Depois eu migrei para o jiu-jitsu, né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. E eu já tive bastante vivência, né? Eu que já vim da parte, tanto da parte de disciplina, assim, eu aprendi muito com a disciplina do judô em si, porque eu na época de escola eu era bem bagunceiro e tal, então o judô me ajudou bastante nisso aí. Posterior a isso eu comecei a participar de competições, né? Então eu me inseri nessa parte mais competitiva, mas eu gosto muito da parte da aula também. Eu até dou aula hoje de aula particular, né, de lutas, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E professor Kalel, por exemplo, hoje você como profissional de educação física, você acredita que tem um diferencial dentro das lutas? Com certeza, eu acredito que a soma dos dois te proporciona algo muito melhor, né? Porque não adianta você só ter a prática ali e não ter nada da parte de teoria, né? Com a educação física, o que você pode trabalhar melhor com seus alunos? Então, pela questão de eu conhecer mais sobre a fisiologia do corpo, entender mais sobre o aluno, como funciona a questão de adaptação, evolução do corpo da pessoa, eu consigo fazer um trabalho muito melhor. Então tá bom. Pessoal, nós vamos gravar esse vídeo em partes mais uma vez pra vocês, tá bom? Porque só estamos nós dois aqui, tá? Por isso nós nem estamos com máscara nem nada. O Kalel tem um tatame, uma sala de tatame na casa dele, então vai ser melhor para ele explicar um pouquinho. Então a gente vai gravar por partes, como aula de musculação, e ele vai explicar um pouquinho sobre o jiu-jitsu. Mas como vocês puderam entender, a nossa profissão, educação física, ela é muito importante tanto para a parte de lutas também, né? Então na academia, hoje, eles vão procurar sempre profissional de educação física para estar agregando a isso, né? Então eles vão olhar o currículo de vocês. Claro que se você já tem experiência com a luta, tudo conta muito mais, né? A faixa, a luta né? você precisa ter experiência, né? Precisa Não tem ter. como você sair da faculdade só com o que você aprendeu ali do básico e dar aula, né? Você precisa estar praticando essa luta a longo prazo, né? Você vai graduando por faixas e a longo prazo você vai chegar no nível de poder dar aula, né? E por exemplo, no jiu-jitsu, para você ser um professor, você tem que ser faixa preta, Isso, no tem que ser caso, faixa né? preta, uhum. Então, assim como outras modalidades, tem o Kruang, Muay do Muay Thai, o judô também usa faixa, então cada um tem o tipo de modalidade de graduação. De graduação, de especialidade, né? Então você tem que ter experiência nas lutas, então eles vão procurar realmente pessoas que estão ali, né, para agregar. Porém, lá em São Paulo, uma experiência que eu tive, e acredito que o professor Kalel também teve, é que muitos profissionais de educação física ou estudantes, eles estagiavam, né, faziam estágio ali, então mesmo se ele é um faixa azul ou faixa
roxa em diante, dependendo, ele já poderia estar auxiliando o professor, pegando algumas turmas já para dar Tá aula, ali do né? lado do professor sempre ajudando, orientando, porque isso vai ser no futuro vai ajudar ele também quando ele tiver a oportunidade dele para ele poder dar aula também, né? E um crescimento também. E o profissional da educação física também pode estar trabalhando não só na luta em si, mas ele pode trabalhar na preparação física do atleta, se ele estiver por dentro, né? É interessante que esteja por dentro, porque quando você conhece sobre o que você vai trabalhar, fica muito melhor, né? Fica muito mais eficiente. Então, pode ser que não seja um praticante, mas que ele conheça da modalidade para estar trabalhando com essa pessoa, né? Futuramente. E até para abrir um leque maior, porque às vezes a gente fica muito focado em uma coisa só, sendo que você tem um leque muito grande que você pode estar variando um pouco aí. Trabalhar na preparação física dos atletas também. Eu trabalho com planilha de musculação, né, online, então eu tenho alguns atletas de esporte de luta, né? Então eu tenho tanto da musculação como esporte de luta. Então eu trabalho a parte de preparação física deles. E para vocês entenderem também, quando a gente pensa em lutas, a gente pensa em algo coletivo, né? Que, lógico, é ali a essência da luta, né? Dependendo da modalidade. Mas, hoje em dia, vocês também que vão estar trabalhando em academias e vão ser personal, né? Personal trainer, existe a modalidade de você dar individual uma aula personalizada só para o seu aluno de luta, né? Isso. Você tem experiência com isso? Tenho. Eu dou aula particular de lutas, né? Então é um trabalho mais focado em cima do que a pessoa precisa aprender. Porque às vezes numa aula coletiva, obviamente é uma aula excelente, muito boa, né? Respeitando sempre os alunos, mas não é aquele, como a gente falou na aula de musculação, não é aquela coisa direta com a pessoa, né? Então, às vezes a pessoa está ali, tem outra aqui, você não consegue dar aquela 100% de atenção. Já na aula particular você consegue, esse é o diferencial, né? E aí o professor consegue dar atenção, corrigir alguns movimentos, né? E a gente sabe, assim como nós conversamos que a musculação ela é tempo de treino, tudo mais, a lutas é um pouco diferente. Então, lá na academia de vocês vão receber crianças, né, ali da pré-escola e escolar. Geralmente as aulas são divididas por infantil, uma parte ali das crianças mais um pouco maiores já e a parte adulta, né? Isso. Ou senão a gente pode dividir também por faixas, né? Como o jiu-jitsu tem divisão por faixas, às vezes a gente faz uma aula para iniciante, intermediário e o mais avançado. Isso que é bacana vocês entenderem, tá? Que dentro das academias vai ser algo, por exemplo, que talvez você vai locar uma sala só para você, ou senão você vai ser contratado pelo dono da academia. E às vezes os alunos vão ter planos, né? Aí você pode pagar lutas, você pode pagar a academia toda e ter as lutas também, né? Então muitas vezes na academia em si, essas atividades de academia, existem as academias só de lutas, né, que são mais específicas e muitas vezes as pessoas procuram mais competição. E existem as academias comuns, né, que tem as pessoas que estão procurando qualidade de vida, se interessam por estar fazendo uma modalidade, uma defesa pessoal e vão estar lá. Então você como professor tem que saber diferenciar, assim, o que realmente seu aluno quer. Se seu aluno ele quer competição, se ele só quer qualidade de vida, tomar cuidado também com o processo de graduação, porque assim, dentro do jiu-jitsu, assim como no judô, existem equipes, né, e existem federações. Eu acho que o Kalel vai poder explicar um pouquinho melhor disso pra vocês, tá? Se vocês forem procurar, tentem procurar academias que são federadas, né, que estão corretas de acordo com o que pede as confederações, né, para ter um embasamento ali, porque tem um jeito certo de você fazer isso, não é o jeito que você quer, é um jeito certo. Então, vamos supor, de uma faixa, para você graduar de uma faixa para outra, você tem que ter praticado tantas aulas, ter frequentado tantas aulas, né? Então, é melhor que você tenha um professor que seja cadastrado aí nas federações, nas entidades que são representantes aqui do Brasil, né? No Brasil nós temos a CBJJ, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, tem a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, no estado de São Paulo a gente tem a FPJJ, que é a Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Então essas federações são as mais recomendadas aí, né? E normalmente nas outras modalidades também ocorre da mesma forma. O professor ele tem que ter ali a formação, ele tem que estar apto a poder dar essa aula, né? E tem essas federações também, assim como no judô também existem
a federação, né, as federações de judô, e isso é muito importante. E às vezes você vai encontrar, a academia tem o nome, por exemplo, aqui em Tupã a gente tem a Carson Gracie, né? A família Gracie, dentro do jiu-jitsu, é uma família que praticamente veio trazendo o jiu-jitsu e construindo o jiu-jitsu dentro do Brasil. E no Brasil o jiu-jitsu é muito famoso, né? Brasil é jiu-jitsu. O jiu-jitsu brasileiro é muito famoso, né? O jiu-jitsu é um esporte brasileiro, né? Ele foi tirado algumas coisas do judô, do jiu-jitsu e formou o jiu-jitsu, que ele é brasileiro, né? Hoje ele leva o nome Brazilian Jiu-Jitsu. E aí cada academia vai ter um nome, por exemplo, de uma academia famosa que você vai se filiar, ou às vezes você abre sua própria academia, mas você tem que estar apto dentro das ordens das federações. Isso, tem que ter graduação suficiente para chegar lá e conseguir se registrar. Conseguir se registrar. O que acontece são ter uma equipe maior, que a gente chama de matriz, e você fica como uma filial dessa equipe maior, porque certamente nessa equipe maior tem uma pessoa graduada a nível de poder estar registrado na confederação, né? Então, por o que exemplo, costuma geralmente acontecer é isso. Por exemplo, você foi contratado como professor de judô, professor de jiu-jitsu, ou de outra modalidade, né? Mas aqui a gente vai falar um pouquinho específico do jiu-jitsu, para ser um professor lá, né? Aí você vai ter que, pelo menos, ter uma academia em mente, né, para você abrir sua equipe e para depois ter que se federar, se filiar numa matriz maior. Geralmente o que acontece é você manter a tradição, tipo, a pessoa que começa ali na faixa branca, ela vai graduando e geralmente ela mantém na mesma academia. Então, quando você chega lá ao nível de estar apto para ter sua própria academia, geralmente as pessoas optam por manter a mesma equipe, né? Porque já conhece o sistema, já conhece como funciona, conhece as patentes maiores, então fica algo muito melhor. Então, dentro das lutas, vocês têm que entender que vocês vão trabalhar com todos os tipos de público, tá? Hoje em dia, o público feminino vem crescendo dentro das lutas também, bastante, tá? Porque existia um certo preconceito das mulheres nas lutas, né? Ainda existe um certo preconceito, mas isso vem sendo quebrado. Então, já existem equipes só femininas, equipes mistas, que misturam meninos com as mulheres com os homens. Então, assim, vem saindo, porque assim, tem algumas academias, algumas coisas que ainda tem um certo preconceito, certo receio, mas isso a gente vê as mulheres crescendo. Eu também tô falando assim porque eu também treino jiu-jitsu, eu tô na faixa roxa, né, tem muito caminho, mas a gente vai aprendendo. Onde eu treinei tinha muitas mulheres, e é muito legal porque é uma defesa pessoal, e quem gosta de participar de competição consegue participar de competição também, só que vai ver do professor. Então você, como professor, você vai ter que criar a sua estratégia. Não existe uma receita de bolo, existem academias que são exemplos. Por exemplo, em São Paulo a gente tem a Aliança, né? A Aliança, ela é muito forte em questão de administração, em questão de marketing, em questão de ter muitas aulas, muitos alunos. Por quê? Porque eles sabem fazer um diferencial ali. Eles conseguem diferenciar quem é por faixas, ou às vezes turma que é só treinamento para competição, outros que não são para competição. O método que eles usam é muito inteligente, né? É uma das maiores academias, não é à toa, porque o método deles realmente é algo muito diferenciado, né? Então a dica que nós, como professores, como profissionais, também damos para vocês que vão trabalhar com a modalidade de luta em academias, estudem bem, procurem as matrizes boas. Se você já tem uma base, se você gosta dessa base que você já vem de luta, né, é muito bacana. Ou se você, por exemplo, nunca fez luta e é um professor um professor de educação física, mas fala, nossa, eu gostei muito de luta, eu quero trabalhar. Não é que você demora a sua vida inteira para você graduar ou você ganhar faixa, nem nada disso. Existem idosos que entram no jiu-jitsu, por exemplo. A gente tem um exemplo de um senhor, né, aqui que treina com a gente, ele já está na faixa roxa, né? E então não tem idade. Lógico que é para qualquer idade. Tanto que no jiu-jitsu, até na área, a gente fala mais dessa parte aí de hobby mesmo, mas até na parte competitiva a gente divide por classificação aí de idade também, né? Então a gente tem a parte de infantil, juvenil, adultos,
E os Masters são classificados em 1, 2, 3, 4, até a idade que der. Para vocês entenderem que existe uma organização dentro das lutas, né? Então, você dentro da sua academia, como professor, você vai ter que saber também fazer essa divisão ali, né? Porque assim, existem... Nivelar, tem a categoria por peso. Então, por exemplo, o Kalel tem um peso, eu tenho outro. Então, a minha categoria não vai se encaixar com ele. E ao mesmo tempo tem por faixa. A minha faixa não vai lutar com a faixa dele, porque existe um nível de graduação, um nível de especialidade, são né? Tudo por etapas, tudo né? por Tudo etapas. Por etapas, então... O que as pessoas às vezes ficam com medo é... Ah, nunca lutei, não entendo nada, não conheço nada. Gente, não tem problema. Vai atrás da academia, visita, eu tenho certeza que vocês serão muito bem recebidos e não vai ter nada de problema. Você vai começar passo a passo, você vai começar do início como todo mundo começou. Por exemplo, o Kalel começou com uns 10 anos. Uns 10, 11 anos. Uns 10, 11 anos na luta. Eu comecei com 17, 18 anos. Então é uma diferença muito grande. O Kalel hoje ele chegou no limite, chegou na faixa preta, depois tem os graus. Isso depende de cada modalidade também, né? De cada luta. Cada tipo de luta tem um tipo de graduação. E cada tipo de academia. Tem academia que não te dá um grau na faixa, já te muda pra faixa. Tem algumas que te dão graus, depois a gente vai explicar um pouquinho pra vocês. Mas eu, por exemplo, hoje eu tô na roxa, então assim, é porque eu parei, mas se eu continuar, logo eu também tô na preta e perto da mesma idade do Kalel. Então, é assim, independente se você é professor, quer dar aula de lutas, começa agora. Lógico que você não vai ganhar faixa preta em 3 anos, isso é impossível mesmo. Mas o interessante, o legal mesmo, depois que a pessoa começa, ela tá curtindo mesmo o passo a passo, né? O que é legal no jiu-jitsu mesmo é essa questão do passo a passo. Quando você chega na preta, você já não tem mais tanto para onde ir, né? Você chegou na preta, mas o interessante é ali, você tá batalhando ali diariamente, consegui chegar na minha faixa azul, agora eu vou batalhar para eu conseguir chegar na minha faixa roxa. É isso que te dá aquela motivação a mais, né? Isso que é o mais interessante. E dentro das lutas, vocês vão receber os alunos que chegam lá porque querem competir, aquela mãe que tem um filho indisciplinado e ela acha que a luta vai dar disciplina pro filho, vão chegar aquelas meninas que querem fazer defesa pessoal, ou alguém que só quer simplesmente emagrecer e acha que a luta vai gastar muita caloria, e aí vão ter aquelas pessoas que estão lá... Mas e a luta consegue atender todos esses pontos. E tem medo de se machucar, então... Você vai ter que saber muito bem dividir. Se você trabalhar com uma turma de crianças, vocês vão ter os pais que vão estar muito em cima também, tem que estar bem ali, né, acompanhando, bem certinho. E você tem que escolher o jeito que você vai trabalhar como professor, a sua conduta, como você vai separar os horários, por exemplo, os horários da manhã são os horários que às vezes as crianças estão em aula. Então eu vou colocar uma turminha de crianças no horário da tarde. Aí de manhã, quem que eu consigo abranger? Às vezes eu consigo abranger um público assim e tal. Às vezes mais idosos que, sei lá, estão aposentados. E competitiva, vamos ver ali, por exemplo, o Kalel pode contar um pouco da experiência dele como competidor, os treinos lá em São Paulo. Na época que eu morei, eu participava de uma equipe que era voltada para competição, né, NS Brotherhood. E na época nossos treinos de competição era do meio-dia às 2h30, 3 horas mais ou menos da tarde. Então a gente escolhia mais ou menos esse horário, que era o horário que a gente se sentia melhor para treinar. E para vocês entenderem, o professor ele tem que ser um motivador também, porque ele vai ter aquele... a luta, o que acontece? Ela também, eu acredito que ela também pode ser, ela é treinável, lógico, mas ela também é um dom. Então, às vezes a criança, a gente consegue ali ver, conforme ela vai se desenvolvendo, que ela tem realmente um potencial para aquilo, né? Logo, quando pequeno, todo mundo a gente vê que brinca e tal, mas ela vai crescendo, ela vai treinando, e é algo muito treinável. Mas tem aquele aluno que talvez não vai ser aquele aluno que é muito bom numa queda, muito bom, mas você tem que estar motivando ele também, tem que estar incluindo dentro de... Tudo é treinável, se a pessoa treinável. Realmente querer, ela aprende, ela consegue ter uma boa execução dos golpes, né? Então, é tudo por partes, como eu falei, são tudo por partes e não precisa ter medo, a pessoa que tem vontade de conhecer também pode aparecer nas academias, não agora, né? Porque agora ainda nós aqui na cidade
não tá liberado ainda o esporte de contato, né? Mas acredito que em breve já esteja voltando aí e a gente vai estar na ativa de novo. Então. E é isso, gente. A gente falou um pouquinho pra vocês sobre as lutas em si dentro das academias, o público-alvo que vocês vão atender, que normalmente as lutas elas incluem todos os tipos de idade, gênero, sexo, envolve todas as pessoas mesmo, a luta é pra todos. E como vocês vão ter que ter uma conduta. E lembrando, dentro de uma academia, vocês vão ter que ter uma responsabilidade como professores, né, como responsáveis técnicos, muitas vezes vocês vão estar assinando como responsável. Então, sempre preservando a saúde dos alunos, preservando o bem-estar, a qualidade. E por isso que as lutas são muito bem-vindas. Você pode perceber que muitas academias, a maioria das academias, principalmente em cidades grandes, elas não ficam sem a modalidade de lutas dentro, né? A gente vê mais quais modalidades? O jiu-jitsu, judô, Muay Thai, boxe, tem Kung Fu também, em alguns lugares tem o Kung Fu. Taekwondo, eu já vi também Taekwondo em algumas academias, até cheguei a praticar uma época, Karatê também. Então acho que essas seriam as lutas que vocês mais vão encontrar, tem Tai Chi Chuan, tem... Em alguns clubes você acaba achando umas lutas diferentes, né? Tipo o sumô. O sumô ainda existe, em alguns lugares ainda tem o sumô. A esgrima a gente já viu em alguns lugares. Isso que eu ia falar pra vocês, né? Se vocês têm curiosidade de conhecer lutas diferentes, se vocês pensam, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para um clube. Então, vocês, em cidades grandes, vocês vão encontrar esses tipos de lutas e modalidades. A esgrima, por exemplo. Ou o professor pode ser um revolucionário e poder estar trazendo para a cidade. Com certeza. Ir atrás em outro lugar, mas acabar implantando aqui, né? Mas trazer, implantar uma luta diferente, aprender, conhecer. Mas assim, nas academias em si, se a gente fala as academias mais populares, talvez a gente encontre mais esses esportes. Agora, se você falar de um clube, uma academia bodytech, uma academia bem grande assim, talvez você encontre ambas modalidades ali, né? Então essas seriam mais ou menos as lutas inseridas. E as academias, que a gente fala, né? Porque academia a gente já viu, as academias de lutas que estão espalhadas por aí. Aqui em Tupã nós temos academias de lutas, em São Paulo muito mais se encontra as grandes equipes, né? E é muito bacana. Agora a gente vai gravar no próximo vídeo explicar um pouquinho para vocês o jiu-jitsu, o que é a faixa, o que é a graduação, sobre o kimono, tá? Sobre como acontece o jiu-jitsu, o diferencial dele de outros, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas espero que vocês tenham entendido essa breve informação, né? Grande coisas, né, conhecimentos que nós trouxemos para vocês referente às lutas, e é isso que vocês têm que saber trabalhar, dividir em turmas, saber englobar. Às vezes você pode trabalhar até com deficiente físico que está inserido, né, gente? Todas as deficiências, né? Todas as deficiências tem a parte de inclusão. Tanto a parte, a gente fala quem não enxerga, ou quem não escuta, ou quem não tem algum movimento das pernas, dos braços. Normalmente, hoje em dia, nós temos as Olimpíadas, né, que já fazem a inclusão disso, e também temos dentro do jiu-jitsu, quando nós vamos nos campeonatos, seja grande ou seja campeonato pequeno, sempre tem uma luta casada desses alunos especiais, né, desses lutadores especiais. Então isso é muito bacana também, né? E é isso, gente. Vamos lá então.